Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir particularidades do lançamento oblíquo. O que é um lançamento oblíquo? Chamamos de lançamento oblíquo o movimento, o lançamento de um corpo quando se dá sobre um ângulo de inclinação em relação à horizontal. Um corpo lançado com uma determinada velocidade sobre um determinado ângulo na horizontal, a gente chama de lançamento oblíquo. Um ângulo oblíquo é um ângulo que varia entre 0 e 90 graus. Então, a gente quer discutir como é que a gente analisa esse movimento. E analisar o movimento é saber como é que eu acho o tempo de voo, como é que eu acho a altura máxima, como é que eu acho o alcance dele, ou seja, como é que a gente resolve um problema onde um corpo é lançado de forma inclinada em relação à superfície. O primeiro passo é, a dica para resolver esse problema é que é muito mais fácil você resolver esse problema dividindo ele em duas partes do que procurando analisar ele como sendo uma coisa só. Analisar ele em duas partes é um fato que um corpo lançado obliquamente, ele descreve dois movimentos que são independentes. Ao mesmo tempo que esse corpo está subindo, ele está sendo arrastado. Ou seja, um corpo lançado nessas condições, ele sobe, desce e ao mesmo tempo anda. Então, a melhor forma de você resolver esse problema é separando ele em dois. Em um movimento horizontal, que seria o movimento em que esse corpo é arrastado, e um movimento vertical, que seria o movimento de subida e descida. Agora, para dividir o movimento em dois, essa velocidade de lançamento tem que ser dividida em duas. Eu tenho de achar no primeiro momento quais são os componentes dessa velocidade. Ou seja, se eu saio da extremidade desse vetor e caminho na direção do eixo x, esse vetor que aqui se forma, eu vou chamar de velocidade Vx. Quem seria a velocidade Vx? É a componente da velocidade total responsável por fazer o corpo andar. Saindo da extremidade desse vetor e andando na direção do eixo y, esse vetor que aqui se forma seria a velocidade Vy. Essa velocidade Vy é a componente da velocidade total responsável por fazer o corpo subir. Ou seja, o corpo anda com a velocidade Vx e sobe com a velocidade Vy. Desprezada a resistência do ar, não tem nada na direção horizontal que faz o corpo perder essa velocidade. Ou seja, não tem nenhuma influência nessa direção que faz esse objeto perder a velocidade horizontal. A velocidade horizontal é, então, mantida constante até o final da trajetória. Ou seja, o movimento que o corpo descreve na horizontal é um movimento uniforme. Diferentemente do movimento vertical, onde eu tenho a influência da gravidade. Ou seja, à medida que o corpo sobe, essa velocidade vertical Vy vai diminuindo. À medida que o corpo desce, essa velocidade Vy vai aumentando. Ou seja, na vertical eu tenho a gravidade que, por ser aproximadamente constante, torna o movimento vertical um movimento uniformemente variado. É importante dizer que a composição desses dois movimentos, desse movimento uniforme na horizontal e desse movimento uniformemente variado na vertical, resulta para esse corpo em uma trajetória que é uma parábola. Essa parábola é o resultado desses dois movimentos independentes, o movimento de arraste e o movimento de subida e descida. Então, nesses dois movimentos, a velocidade horizontal permanece constante, a velocidade vertical varia. Sabendo que a velocidade horizontal permanece constante, na horizontal só me resta uma alternativa. Se a velocidade Vx permanece constante, essa velocidade Vx é simplesmente calculada como sendo o quê? ΔS sobre ΔT. Essa distância aqui é a distância horizontal percorrida. E essa distância horizontal percorrida é o que nós chamamos de alcance. É o alcance da partícula, ou seja, a velocidade horizontal Vx é o alcance dividido pelo tempo de voo. Mas aí você deveria perguntar, e quem é essa velocidade horizontal Vx? Perceba que nesse triângulo retângulo, a velocidade Vx é o cateto adjacente ao ângulo θ. Se Vx é o cateto adjacente ao ângulo θ, Vx é a velocidade de lançamento
que multiplica o cosseno θ. Trigonometria simples nesse triângulo. Ao passo que o movimento na vertical é um movimento uniformemente variado. Se o movimento na vertical é uniformemente variado, eu disponho de 3 equações importantes que eu devo destacar. A primeira é a equação horária da velocidade. Como é que a velocidade varia com o tempo? A segunda, como é que as alturas variam com o tempo? No movimento uniformemente variado, a altura varia com o tempo, obedecendo a equação do segundo grau. E a terceira equação que eu não posso esquecer é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma das equações do movimento uniformemente variado. O que é que eu destaco nessas equações? Essa velocidade que você deve inserir em cada uma dessas equações é a velocidade vertical Vy, porque quem é que está variando nesse lançamento oblíquo é a velocidade vertical. Ah, Chico, e quem é essa velocidade inicial na vertical que aparece aqui? Essa velocidade inicial na vertical é essa que o corpo saiu do chão. Essa velocidade é inicial na vertical, de tal forma que essa velocidade inicial na vertical é obtida por trigonometria simples. Observe que essa velocidade inicial na vertical é o cateto oposto ao ângulo θ, ou seja, a velocidade inicial V bolinha Y é a velocidade de lançamento seno θ. Concluindo, com essas equações, que são equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, eu consigo resolver qualquer problema de lançamento oblíquo. Agora, eu tenho de lembrar que resolver o problema do lançamento oblíquo é uma composição de 2 movimentos. Um movimento horizontal, que é um movimento uniforme, com um movimento vertical, que é um uniformemente variado. Então, primeiro passo da velocidade de lançamento, eu devo decompor. Decomponho a velocidade e analiso separadamente cada um desses movimentos. Um ponto extremamente importante e peculiar desse movimento é, aqui na altura máxima, o que eu posso falar da altura máxima? Observem que, na altura máxima, a velocidade vertical é 0. É 0 porque é o ponto que o corpo deixa de subir para começar a cair. Porém, é um erro conceitual gravíssimo dizer que a velocidade total é 0, porque ao passo que eu falei que o movimento na horizontal é um movimento uniforme, em qualquer ponto da trajetória, a velocidade horizontal é mantida constante. Ou seja, na altura máxima, a velocidade total é a velocidade Vx, que por sua vez vale quanto? V cosseno θ. À medida que o corpo vai descendo, a velocidade horizontal mantém-se constante. Vx mantém-se constante. Só que a velocidade vertical volta a aumentar. De tal forma que, na altura máxima, a velocidade total não é 0. 0 é a velocidade vertical. Essa é a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.